Mas vamos com a palavra de Deus. Vamos começar lá no livro de Mateus, porque presta bem atenção. Tudo que nós queremos que Deus faça, Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Mas a gente tem que entender Deus. Pastora, por quem que Deus mais trabalha? Por essas pessoas aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui, Deus vai lutar ao seu favor. Mateus. Mateus 5, versículo 8. Acharei? Mateus 5, versículo 8. Olha o que está escrito aí, pessoal. Uma das coisas fundamentais, isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui todos os dias. Não é um dia só, não, é todos os dias. Mateus 5, versículo 8, o Senhor está falando assim, ó. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Os limpos de coração. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastora, quem é os limpos de coração? Limpo de coração é quando você não guarda mágoa, você não guarda ódio no seu coração, você perdoa. Você está entendendo? Você perdoa de coração. Eu estou falando com vocês aqui, antes de começar o culto aqui, que o rapaz me ligou aqui sem querer. Ô, amiga, foi sem querer que eu liguei. Eu estou falando para você que realmente foi esse rapaz que fez isso para mim. Mas eu estou falando diante de Deus, não tenho nada contra ele. Minha luta não é carne e sangue. Me prejudicou? Sim. Deus perdoa. É isso que você amar seu inimigo. Você está nem aí. Precisar de você, você ajuda. Você está entendendo? Você trata bem, você entendeu que sua luta não é contra ele ou contra ela. A sua luta é contra o império das trevas. Se tem alguém contra você, te prejudicando, te fazendo mal, é porque tem um espírito ali. O que você faz? Você até ora por ela. Nem eu orei, eu peço a Deus que eu perdoo o que está fazendo, entendeu? É isso que você tem que fazer. E você fazendo assim, o seu coração vai estar sempre limpo, perdoa. Você entendeu? Agora, quando a gente guarda ódio, guarda raiva, não perdoa, fica remoendo aquilo que o outro te fez, o teu coração está pesado, está sujo. Atrapalha Deus de agir na sua vida. A palavra de Deus diz assim, Deus disse, né? Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele diz assim, dos seus pecados não me lembrarei mais, lançarei no mar do esquecimento. Assim somos nós. Quando você perdoa alguém, você não fica mais remoendo aquilo que a pessoa te fez. Você age com a pessoa como se nada tivesse acontecido. E isso não é falsidade, pessoal. Não faz isso não. Fulano, tá bom. Praga, alguém anda de faz isso não. Se Deus está vendo. Isso tem que vir de dentro de você. Você perdoou a pessoa, você não. Entendeu? Pastor, mas não dá para me andar com Bernardinha. Andar é uma coisa, né? Ficar andando. Por exemplo, eu não vou chegar e fazer um contrato de novo, de jeito nenhum. Deu ruim. Entendeu? Mas perdoar, está perdoada. Entendeu o quê? Entendeu? Eu que me cuide da próxima vez para não cair mais nessa, vigiar mais. Eu não vigiei, se eu tivesse vigiado, não tinha acontecido isso, entendeu? Aí, o que acontece? Porque também a palavra de Deus diz, né? Ninguém de modo nenhum vos engane. Se me enganou naquele dia, eu não estava consagrando direito, não tem visto que está sendo enganado, entendeu? Então, o que acontece? É isso. Então, bem-aventurados limpos de coração. Limpo de coração, você não deseja mal aos outros. Você não fica esperando a pessoa se dar mal. Lá, me prejudicou, fica olhando só. Não. Jamais você vai desejar o mal. O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus.
Sabe por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração de Davi era puro. O Saul começou a perseguir o Davi, sem o Davi ter feito nada com ele. Tu procura lá na Bíblia, vasculha lá, vê se o Davi fez alguma coisa com Saul. Nada. Davi não fez nada com Saul. Simplesmente o Saul tomou nojo, tomou raiva do Davi, porque o Davi foi ungido rei no lugar dele. Mas quem rejeitou ele como rei foi Deus. Ele era desobediente, não tinha como ele ser rei se ele não queria obedecer de nenhum. Então Deus tirou Saul e botou Davi. E ele tomou ódio do Davi por causa disso. Davi não fez nada com ele. E aí ele começou a perseguir. Gente, se vocês lerem o Salmo de Davi, o quanto que o Davi sofreu por causa do Saul. Porque o Saul perseguiu Davi durante muitos anos. Tadinho, Davi não podia reinar? Não podia, porque o cara não deixava, não. Ele tinha que fugir, ficar se escondendo, sem ter feito nada, inocente. Davi não tinha sossego. Tinha um salmo dele que ele falava que não estava aguentando mais ser perseguido por Saul, sem ter feito nada, porque aquilo ali por anos. Aquele ódio, aquela perseguição de Saul. Só que teve uma vez que o Davi chegou, o exército de Davi chegou e encontrou o Saul dormindo. E o pessoal que tinha que tomar conta do Saul estava dormindo também. E a espada dele ainda estava assim enfiada. Aí o pajé de arma lá do Davi, como se fosse assim um obreiro lá que ajudava ele, eu não estava também legal, cuidado com quem você ouve, porque você ouve os conselhos, não tem nada a ver. Ele virou para Davi e falou, hoje, ainda botou o nome de Deus ainda, hoje Deus entregou teu inimigo na tua mão. Pega ali aquela espada e lança, enfia de uma vez só. Pum. Ele falou assim, deixa, você nem você pegar a espada, eu mesmo vou pegar e vou enfiar de uma vez. Tipo assim, você não precisa, Davi, nem sujar a sua mão, pode deixar que eu mesmo sujo. Entendeu? Eu vou lá, vou pegar a espada, vou cravar de uma vez só, vai acabar a sua perseguição, Davi. Você vai ficar em paz, vai poder reinar. Ele não falou isso não, mas é mais ou menos assim. Vai poder ficar em paz, vai reinar e acabou, vai acabar essa perseguição. E aí, o que o Davi falou para ele? Não. Que Deus me guarde de tocar na vida de um ungido. Aí ele disse, se ele tiver que morrer amanhã depois, para a guerra, para a guerra vai morrer, mas Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Quem tocou no ungido de Deus e ficou Então, Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus não estava mais com Saul. Saul se tornou inimigo de Davi. Está entendendo? Nem Deus falava baixo do céu, mas mesmo assim, ele não se vingou do que era inimigo dele. Ele não era inimigo de Saul, mas Saul era inimigo dele. Ele não se vingou do inimigo dele. Você está entendendo? Ele não tocou no Saul, ele teve a oportunidade, mas não fez mal para quem fazia tanto mal para ele. Não quis ver a morte daquele que fazia tanto mal para ele. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração limpo, puro. Então, quando você é uma pessoa que é de Deus, e Deus já moldou você, você é de Deus, você não deseja o mal para aquelas pessoas que estão fazendo mal para você, por mais que elas fazem mal. Você não nem desejar o mal, você deseja. Muito pelo contrário. Você ora a Deus para que Jesus tenha misericórdia daquela pessoa e venha dar uma oportunidade a ela, como deu a você. Senhor, abre lá os olhos dele ou dela, ela não sabe o que está fazendo. Isso é misericórdia, tá, gente?
Você não deixa o diabo destruir essa pessoa, tá? Abre os olhos da desperta. Você, como é de Deus, é isso que você faz. Tá entendendo? Você não deseja o mal, não. Tem gente que já vai ao contrário. Mexeu com o cristão, fica esperando só. Ai daquele que tocar no diabo, a pessoa começa a desejar o mal, mas se você é de Deus, se seu coração é limpo, você não vai fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Se ele não tem prazer na morte, a gente também não deve ter. A gente deve ter que orar para a pessoa mudar. Você está entendendo? Claro que às vezes a pessoa tem uns espíritos ali que às vezes não dá nem para você lidar com ela direito. Não tem problema. Oi, tudo bem? Deus abençoe. Você lá e ela cá. Oi, você aqui, ela lá. Mas que não guarde mágoa, ódio, o coração da pessoa tem que estar limpo. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não guardava rancor do Saul. Ele não guardava ódio do Saul. Mesmo Saul perseguindo ele. Mesmo Saul odiando ele. Perturbando a vida dele. Nem reinar ele podia, tadinho. Davi só foi reinar quando Saul morreu. Anos depois. Aí ele está dizendo aqui, bem-aventurado quem, pessoal? Os limpos de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Pastora, mas se eu ficar limpinho de coração, vou ver Deus aparecer lá no meu quarto? Não é nada disso. Ninguém nunca viu a Deus. Senão você vai olhar isso aqui, mas como que eu vou ver Deus se ninguém nunca viu Deus? Não é isso. Ele está falando que você vai ver Deus, você vai ver onde você subir para o céu, né? Ele está falando aqui que você verá Deus, mas você verá Deus agindo na sua vida. É assim que nós vimos Deus, a mão de Deus, é através do cuidado dele, do que ele faz na nossa vida. E muitas das vezes a gente não percebe o cuidado de Deus. Tem algumas coisinhas pertencentes a esse mundo que sempre, quando a gente viver aqui, nós vamos ter uns obstáculos. Algumas coisinhas, afliçãozinha desse mundo, como boleto para pagar, conta para pagar. Quando a gente viver aqui, vai ter essas coisinhas. Mas, pessoal, preste bem atenção. Probleminha com família que não tem um probleminha, não. Não é uma família. Toda família tem lá as coisinhas, sabe? Tem que um saber lidar com o outro, um orar com o outro, um ter paciência com o outro. Família é família, entendeu? Ninguém é perfeito. Se eu morar com alguém perfeito dentro de casa, é esquisito isso, né? Não existe ninguém perfeito. Então, todos nós falhamos. De vez em quando, dá uma arranhadinha lá no outro lado, você tem que perdoar, amar a sua família, gente. Glória a Deus. Então, graças a Deus que você tem uma família. Tem muita gente aí, aquele menino uma vez lá em Petrópolis, morreu a família dele toda, ele ficou sozinho. Sei lá, se ele reclamava da família dele, ele deve estar arrependido. Quem dera minha família de volta. Mesmo eu brigando com a minha irmã, mesmo minha mãe mandando lavar a luz, que ele sente falta da família, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem essas coisinhas, mas você não pode esquecer do cuidado de Deus. Que o mais importante Jesus está fazendo. Você levantou, respirando. Você está vivo, você está viva. Você tem seus filhos, você tem sua família. Você está entendendo? Você tem um cantinho para você dormir, você tem uma comidinha para você comer, por mais simples que seja, mas você tem. E você ainda é salvo. Isso já são grandes coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Você tem saúde. Você está entendendo? É triste uma pessoa não ter saúde. É triste uma pessoa não ter saúde.
Se a pessoa que andava, fazia tudo, fica 2, 3 dias em cima, vamos botar assim, não vou botar nem no meio, não, 2, 3 dias em cima de uma cama sem poder levantar, é horrível. Você quer ver o sol, quer fazer as coisas, está ali privada ali, não pode isso, não pode aquilo, é horrível. A pessoa sentir dor. Igual ontem a pastora Zilpa, ela mandou uma mensagem para mim, pedindo oração por um garotinho, uma criança, Emanuel. E ela estava falando, eu esqueci o nome daquilo ali. Ai, não foi só ele não, teve uma outra pessoa também que me pediu oração por essa doença. Eu esqueci o nome. Que o corpo todo, os nervos, dói tudo. Tudo. É uma dor tão grande nos ossos, nas juntas, nos nervos, que tem que tomar morfina. E às vezes nem com morfina passa. Ela falou o nome da doença, esqueci. Tinha um outro homem uma vez que me pediu oração também por isso aí. Dizendo que o garotinho estava tomando morfina, não estava passando a dor. Olha que tristeza para essa criança e para os pais dessa criança. Porque os pais sofrem junto, né? Tu imagina um filho com dor, chorando de dor, e dá morfina. Morfina é o analgésico mais forte que tem. Sem ser ele, não tem mais outro para dar. Imagina o sofrimento dessa família. Entendeu? Então, igual o outro lá que a Cida, acho que foi a Cida usou pedir oração, né? Davi, o nome dele, que está o nome também. Essa criança foi diagnosticada com câncer, com tumor. Pastor, isso tem jeito? Tem jeito. Jesus já levou nossas doenças na espiritualidade, inclusive o tumor, tudo isso. Mas tu imagina os pais, a agonia dos pais. A pessoa não tem sossego, gente. Não tem como o pai sair, a mãe, comer uma pizza, brincar um pouquinho, como? Um fogo desse, desespero desse. Então, nós não estamos passando por isso. Isso já é um presente de Deus, já é Deus, é você ver Deus na sua vida. Pelo cuidado dele com você, com a sua família. Você está vendo Deus na sua vida. Aquela menina também, não quer a Fernanda Kuhn, né? O marido dela também foi diagnosticado lá, que bom, né? Leucemia, né? O marido dela também foi diagnosticado lá com leucemia, estava lá, e olha que a Fernanda Brum, ela é casada com aquele rapaz há muitos anos, muito, desde... Eu era novinha, já ouvia lá os louvores da Fernanda Brum. Sei que eu acho que ele deve ter quase 50 anos daí de casado. A Fernanda Brum, olha para ela tão bonita, né, novinha, mas ela não é tão novinha assim, não. Eu acho que o louvor dela era criança, de 42 anos, entendeu? É porque o povo de Deus se renova. Então, tadinha, ela lá desesperada, ela orando pelo marido dela, diagnosticado com leucemia. E às vezes a mulher não tem paciência com o seu marido dentro de casa, mas graças a Deus ele não tem nada, tá bem de saúde. A mulher é a mesma coisa. O cara não tem muita paciência lá com a mãe, mas graças a Deus está com saúde, gente, é sério. Ai, Deus que me perdoe, esse homem enche a paciência todo dia, irmão. Se você soubesse a falta que faz uma pessoa com o Senhor do seu lado, vou te falar, não. Às vezes eu fico pensando, outro dia eu estava falando com a minha parte dentro do mercado, a falta que faz o meu esposo, meu marido. Eu queria que ele estivesse aqui com todos os errinhos dele. Eu não ia nem ligar, não ia nem olhar mais. Entendeu? É porque às vezes a gente tem um costume esquisito de dar valor só quando não tem mais. A gente não pode fazer isso, tem que dar valor quando a gente tem. Glória a Deus, fazer por onde, quanto a gente ainda tem. Então,
Você vê a mão de Deus, você vê Deus agindo na sua vida nessas coisas que Deus faz. Você está com um probleminha lá, aquilo parece que não tem jeito. Você vai e ora, Deus vai lá e resolve. Está vendo Deus agindo? Os filhos vão para a escola, vai e volta todo dia em segurança. Deus está. É a mão de Deus. E o mundo que a gente está hoje em dia, até isso a gente tem que agradecer a Deus. Quando sair para a escola, não voltou mais. Os pais não sabem nem onde que está. Eu morava ali em Figueira. E aí, na época, eu não gosto de ficar vendo, não, sabe? Ah, fulano morreu. Para que eu quero ficar olhando para a casa do fulano? Já está morto. Não gosto de ver, não. Mas naquela época, eu lembro que me chamaram. Meu irmão também me chamou. Tinha um morro. Ah, eu acho que ainda tinha, não tem? Esse morro ainda está lá até hoje. Uma escadinha lá, subindo lá para cima. Não sei se vocês já viram ali em Vila de Cabo, Figueira. Em Figueira, para quem vai para a Vila de Cabo, tem um morro, mas é uma escadinha comprida, vai toda a vida lá para cima. Mas lá não tem casa, nada não, lá é deserto. E aí me chamaram, não, vamos lá, era a volta à tarde, umas 5, 4 e pouco, 5 horas da tarde. Que foi justamente o horário que os alunos saíam da escola. Ali na praça de Figueira tem uma escola. Não sei se tem mais de uma, pelo menos aquela ali é a mais antiga. E ali os alunos ali se largavam por volta de 4h30, 5 horas. E aí tá, os alunos passaram, daqui a pouco a gente todo mundo escutou os tiros e tal. E o pessoal, vamos lá ver. Hoje em dia o pessoal não vai lá ver assim que deu os tiros, não, mas antigamente o pessoal era bem doido. Aí o pessoal foi indo. Aí meu irmão, vamos lá. Então vamos embora. Irmão, aí a gente subimos aquela escadinha todinha para ver o povo. Mas muita escada, era mais alta do que essa subida aqui do Monte das Oliveiras. E aí quando chegou lá a gente achou. No primo lá, né? Tava lá em cima. Levaram ele lá para cima, um menino de 12 anos. Ele estava com a roupa da escola, com a mochila da escola, ele tinha acabado de sair da escola. Mas vieram só na testa, cheio de tiro. O menino morreu. E depois a família dele era daqui, né? Depois parece que a família estava desesperada, a mãe arrasada. Entendeu? Deram muito tiro no menino. Eu não sei se falaram que alguém lá que ele respondeu, ele não tratou bem, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o amor de muitos se esfriará. Acho que foi alguém lá uma pessoa lá que falou com ele lá e que ele respondeu para uma pessoa lá, não sei, se ele gostou, eu vou lá para cima dele. 12 anos. Me lembro disso até hoje. Estava ele caído lá, com a mochila, no uniforme da escola, um tiro só na testa. E a outra foi também uma vizinha nossa. Ela morava ali há muitos anos. Muitos anos ali, Figueira também. A gente morava aqui, ela devia morar como se fosse assim mais ou menos, daqui ali na casa da Luzia. Entende? Daqui na casa da Luzia, ela morava uma distância mais ou menos dessa da nossa casa. E ela tinha uma menina de uns 11 anos, mais ou menos. Menina bonitinha, criança, né? Aí ela tinha pedido a menina ir na padaria e tal, porque ela tinha um bairro igual esse aqui, a padaria era quase a mesma distância dessa aqui. E só que dali, da casa dela para a padaria, passava um pedaço daqui ali naquela padaria mesmo. Aí vamos botar assim, daqui ali no Charles, passava um pedaço que não tinha casa do lado de lá, nem casa do lado de cá, era meio que deserta, era um morrinho,
Lá de lá eu morri. Então aquele pedacinho dali era meio deserto. Você está entendendo? E ali era escuro, não tinha lâmpada e tal. De manhã era meio deserto ali. Aí a menina, porque eu mesmo já passei por isso. Uma vez eu morava lá, eu fui na padaria comprar um negócio. Não sei o que foi que a minha mãe pediu para me comprar na padaria. Só que eu não era criança, eu já era adulta já. Mas eu fui na padaria. Eu não era assim, nem criança, nem adulta. Era, né? Devia ter o quê? Uns 19 anos, por aí. Aí eu fui na padaria, de noite. Quando eu voltei, aquela parte ali não tem lâmpada, como eu te falei, era meio desertinho. Ai, irmão, veio um cara de bicicleta. E o cara cismou comigo que eu não tentava me agarrar nele. E doidão, bêbado. Bêbado, estava quase levantando com a bicicleta e ele me segurando para me jogar para cima do barranco. Aí só que Deus sempre dá livramento quem é dele, né? Porque quando ele fez isso, o cara veio com o carro, jogou o farol em cima dele. Falou, que é isso aí, rapaz? Que é isso aí? Solta a menina, tal, tal, tal. Aí ele veio pancada assim, jogou a bicicleta. E eu meti o pé. Fui embora. Cheguei em casa assustada, coração. Eu falei, caraca, esse cara. E quer que eu te fale uma coisa? Depois foi descobrir que esse cara era vizinho da gente. Eu era vizinho, morava ali. Fez isso que estava doidão. A minha mãe descobriu que era ele, chamou ele lá, por que você fez isso com a minha filha? Ele disse, senhora, pelo amor de Deus, me perdoa, eu tenho esposa e tudo, eu estava bêbado. Pensa bêbado perde isso, né? Aí foi lá pedir desculpa, que ela falou, jamais eu ia fazer isso, eu estava doidão mesmo, não sei o que. Aí tá, passou. Aí o que acontece? Essa menina foi um dia de manhã, comprar não sei o que para a mãe dela, ela sumiu. A menina sumiu, olha, eu lembro disso até hoje, que desespero da família. E tu lembra que hoje em dia não é assim não, mas tu lembra aquele bairrozinho antigamente, quando acontecia uma coisa na vizinhança, que os vizinhos se juntavam tudo, e todo mundo na rua, e ficava lá todo mundo orando, pede oração para fulano, não sei o quê, e a polícia procurando, a menina sumiu, apareceu, o desespero, a família, o desespero, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? No outro dia, à tarde, foram achar a menina num lugar muito longe dali. Tinha nada a ver. A polícia achou a menina e a menina toda machucada, estupraram a menina. 11 anos. A menina toda arrebentada. Estava viva, mas os caras pegou ela ali, naquela estrada, jogou dentro do carro e estupraram ela, fizeram, aconteceram, arrebentaram a menina toda. A família ficou tão triste, tão envergonhada com aquilo ali, que eles tinham um casarão lá na rua, tem que ver a casa bonita. Eles venderam a casa, pegaram embora, eu fiquei com pena daquela família. Eles foram embora tudo triste. Levou a filha, porque também um escândalo daquele, foi estuprado, todo mundo soube. Pegaram a menina, venderam a casa, fecharam tudo e foram embora. Entendeu? Então, como seu filho, sua filha, sua neta, seu neto vai para a escola, volta, tu não está vendo a mão de Deus? Tu não está vendo Deus agindo, Deus guardando, Deus protegendo? Seu marido vai lá para o trabalho, volta todo dia, pega a condução, vai e volta, Deus está guardando, você não está vendo a mão de Deus agindo? Então, às vezes, a gente olha para grandes coisas. Mas aquilo ainda não aconteceu, mas você esquece de ver os detalhes. Como Deus cuida da gente nos detalhes. E você imagina essas famílias aí que aconteceu isso. Do nada, você foi para a escola, já pensou que susto. De repente, quando está morto, poxa, que isso? E essa menina também. Tudo bem que estava viva, mas deve ser uma tristeza que uma mãe saber que os caras pegou. Entendeu? O trauma que aquela menina não deve ter ficado. Ele teve que ter pagado psicólogo. É para casar fica complicado agora.
Entendeu? Isso é se não engravidou, né? Nada Deus que tem engravidado, a gente também não sabe levar a vida. Então, tudo isso a gente tem que ver, gente. A mão de Deus, é um milagre de Deus. Deus guarda você, guarda a sua família, guarda a sua casa. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. O limpo de coração ama até os seus inimigos. Vamos lá, acho que é 2 Samuel. Não presta o celular aí, não. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Para Deus guardar a gente tem que ser o quê? Limpo de coração. Você não pode estar com aquela malícia, entendeu? Pensando dar a volta dos outros. Isso tudo vai voltar, gente. Não faça isso. Procura Deus, ora a Deus, espere em Deus, que Deus vai dar a saída. Então, pessoal, olha o que está aí, ó. 1 Samuel. 1 Samuel 26. Primeira Samuel 26. Acharam aí? Eu estou dando um exemplo para você do que é uma pessoa limpa de coração. Uma pessoa limpa de coração, você não deseja mal nem para o seu inimigo. Você não faz nada para prejudicar nem aquele que está te prejudicando. E a vida é esquisita, né? Às vezes Deus faz os testes com a gente. Quem vem precisar de você, às vezes, é justamente quem te fez tanto mal. É para ver o que você vai fazer. Se você vai pagar com a mesma moeda. Tem gente que fala, aqui se faz, aqui se faz. Sabia que ia precisar, entendeu? Não faça isso não. Ele está dizendo aqui, ó. Cadê a mim? Ele está dizendo assim, Davi poupa outra vez a vida de Saul. Isso é outra vez, era nem uma vez só. E vieram as Deus a Saul a Gileade, dizendo, não está Davi escondido no alteiro de Áquila, a entrada de Gesimão? Olha só, o Davi, o Saul, ele era, como é que se diz aquela palavra? É obcecado por destruir Davi. Aonde ele sabe, Davi está, vambora, para o negócio dele era acabar com Davi. Eu não sei o que aconteceu com Saul. Saul tem tanto ódio assim do Davi, gente. Entendeu? Ele era obcecado pelo Saul, pelo Davi, para destruir Davi. Então, o que aconteceu? Então Saul se levantou e desceu o deserto de Siquém, e com ele 3.000 homens. Com ele 3.000 homens. Pessoal.
Então, o que acontece? Vamos lá. Ele disse assim, então Saul se levantou e desceu o deserto de Sírio, com ele 3.000 homens escolhidos de Israel. Para fazer o quê, pessoal? A buscar Davi no deserto de Sírio. Olha só. Ele ajuntou 3.000 homens, uma atrás de Davi. Ele tem que destruir ele. Ele tinha sede de acabar com Davi. Gente, tu já pensou uma pessoa te perseguir desse jeito? Eu sabia que a pessoa juntou lá 3.000 homens para querer destruir, quer matar você a qualquer custo. Vambora, tá lá em direção ao Ira, todo mundo para cá. E você sai daqui, vai lá para Miguel Couto. Vamos para Miguel Couto. O cara não tinha sossego, Davi não tinha sossego. Imagina uma pessoa ficar te perseguindo desse jeito, mas se você não fez nada com a pessoa, gente. Você não fez nada que a pessoa, nada. Muito pelo contrário, você até trata a pessoa bem e tal, a pessoa te odeia. Esquisito, né não? Mas o Saul, ele tinha sede, ele era obcecado para destruir Davi. Aí o que ele fez? 3.000 homens de Israel a buscar Davi no deserto de Sírio. Oi, mãe, bom dia, Deus abençoe a paz. Eu vou ver a mensagem da senhora lá, tá? Eu estou pregando aqui. E Deus abençoe também o Elvis. Deus abençoe, meu filhão, a paz do Senhor. Então ele vai dizendo assim: e acampou-se Saul no alteiro de Acra, que está à entrada de Jezimão, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele no deserto. Olha só. Aí o que aconteceu? Pois Davi viu os espias e soube que Saul vinha de certo. O Davi, ele tinha olha só como é que é a pessoa quando é de Deus. Ele tinha os espias dele e Davi também tinha os soldados dele, gente. Mas você já reparou que ele não lutava contra Saul? Ele só fugia de Saul, ele não lutava contra Saul. Então você, quando é uma pessoa de Deus, você não revida o mal. Você está entendendo? Você não revida o mal. Ele não lutava, ele podia juntar o exército dele, vamos acabar logo com Saul, esses caras aí, acabou tudo. Não. Ele não revidava contra Saul. Ele só fugia. Por 2 motivos. Primeiro, que ele era uma pessoa de Deus. Segundo, que o Saul, ele não andava mais com Deus. O Espírito Santo de Deus não estava mais sobre Saul. Mas o Davi tinha um respeito pela unção, porque um dia ele foi ungido como profeta. Você entendeu? O Davi tinha aquele temor, mesmo que ele não esteja mais com Deus, um dia ele foi ungido, então não vou nem tocar nele. E as pessoas, não é todo, mas tem gente que não respeita os ungidos de Deus, que está com Deus. Ele ali está respeitando um ungido que não era, porque a unção é irreversível, você sabia disso? A unção de Deus na vida da pessoa é irreversível, ela não tem mais como tirar a unção. Deus até se retirou de Saul, mas a unção de ungido permaneceu. Então a pessoa, por exemplo, assim, às vezes tem um pastor desviado, está lá dançando funk, bebendo todas, aí você vai meter no malho, aí aquilo ali não vai dar, cuidado com isso, tá? A pessoa está desviada, não está mais com Deus, mas ele continua sendo ungido. Um dia ele foi ungido. Você está entendendo? Você vai acabar pecando, esquece isso, vai orando por ele, para se converter. Então, Davi, ele não revidava, ele só fugia de Saul. Entendeu? Ele fugia sem ter culpa de nada. Ele não fez nada, mas mesmo assim ele fugia de Saul para não lutar contra Saul, tá entendendo? Não lutar contra ele. Aí o que ele disse? E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abiné.
filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Ahimelec, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Ele disse a Abisai: eu descerei contigo. E vieram, pois, Davi e Abisai à noite e ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança pregada na terra, a sua cabeceira, e Abiné, e o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos os teus inimigos. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferireis outra vez. O Davi, ele teve a oportunidade de acabar com o problema da vida dele. Qual era o problema da vida dele? Sabe, não quero perseguir ele. Ele teve ali a oportunidade de resolver do próprio jeito e acabar com aquilo. Mas lembra o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Davi, ele não foi pelo sentimento, pelo entendimento dele. Se fosse pelo entendimento humano, ele poderia estar Hello, Moto. na primeira acaba logo, é ativo pela noite. Oi? Sati já está outro dia lá, tirando a paciência do pastor. Tadinho do pastor. Como é que é, Natália? Ele falou? Eu nunca vou permitir, tipo, toda hora mensagem lá. Tadinho do pastor, não veio pegar. É igual aqui, mano. Ela para disfarçar, ela não veio mensagem, não, ligou. Então, ele está falando assim, pois Deus mas a gente não vai ficar chateado com ele, não. A gente vai ficar falando que a gente está vendo aqui. Gente, não vão se estressar com a Tina, com a Clara. Mas me persegue, fica toda hora me ligando, mas aí também, a saúde também me perseguindo. Eu estou achando engraçadinho, porque eu achei engraçado. Não, acho que ele não vai ligar de eu falar não, porque eu achei engraçado meu pai. Ele sabe que essas pessoas de mais idade, não tem muita paciência esse negócio de operador. Aí, toda hora ligando aquela mensagenzinha minha, mas sabe aquela mensagenzinha automática? Oi, a operadora tem uma oferta para você, mas não é a pessoa, é automático. Como é que é? Virtual, né? Ai, meu pai uma vez ficou bravo, ficou discutindo com aquela mulher. Discutindo. Eu não sei quem estava perto. Ele, rapaz, você está discutindo como é que é? Você está discutindo com o robô? Se não é a pessoa que está falando, não. Sim, ela está ouvindo falar com ela, ele ficou bravo com a mulher. Ai, Jesus, achei tão engraçadinho, porque eu não tenho nem aí que estava. E ele falava, e ela ainda é mal educada, ela não deixa os outros falar, porque ele falando, como é uma gravação, vai continuar falando. Então ele achava que ela era empolgada, né? Que tá falando, ela tá... Mas tem muita gente que não entende isso, sabia? Tem algumas pessoas de idade que não entendem nesse negócio de modernidade, que isso é virtual, a pessoa pensa que é a pessoa. Então, agora essa mulher fica me ligando. Ai, Jesus. Aí, vamos lá. Não precisa perder tempo de discutir.
com a gravação, gente. Aí ele está dizendo aqui, ó. Aonde que a gente estava mesmo? Peraí. Oi? Não. E disse, aí Davi teve a oportunidade de acabar com o inimigo dele. E outra coisa, cuidado com as pessoas que você ouve. Às vezes tem pessoa que vai te dar um conselho errado. Por isso que Deus também falou que bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com isso. Porque esse homem aqui, que era amigo de Davi, na verdade ele não era bem amigo de Davi. Ele estava dando conselho a Davi para fazer o mal. Tudo que você faz de mal, tudo volta para você. Entendeu? Ele, não, pode deixar que você não vai precisar nem botar a mão, eu mesmo mato. Mas só que o Davi ia estar consentindo, gente. Não? Você sabia que na lei dos homens, quem manda matar a pena maior do que quem matou? Sabia disso? O mandante, ele tem a pena maior do que quem matou. Porque às vezes a pessoa que matou está errado. Claro que está errado. Aí ele está no sufoco lá querendo dinheiro, então por que eu mato quem? Ele vai lá e mata. Só que quem mandou matar? Se não tivesse ninguém para mandar matar, aquele cara não tinha matado, você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó. Ele queria que Davi consentisse dele matar o cara. Então disse Davi a Abissai: nenhum dano me faças, porque quem estendeu a mão contra os ungidos do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, e o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará e que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Mas o Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira, é a bilha de água e monte. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído em profundo sono do Senhor. Está vendo? Profundo sono de quem? Às vezes Deus faz as coisas até para testar você, sabia? Vou deixar todo mundo dormir para ver o que Davi vai fazer. Se ele vai matar, se não vai matar. Quero ver quem é ele. Coisa séria. E Davi, passando para outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou o povo, e Abner, filho de Ner, dizendo: não responderá Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que brada ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão a quem há em Israel como tu? Porque pois não guardaste tu a vida do seu senhor. Ele ainda foi chamar a atenção do cara. Você não guardou a vida do teu rei não, hein? A gente foi aí, pegou a água, pegou um montão de coisa, você estava dormindo. Ainda foi chamar a atenção do cara ainda. Por que, pois, não guardaste tu o rei, o teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardaste o vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que estava na sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Filho nada, deu para matar ele. Ele disse Davi: minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que me persegue o meu senhor?
assim o seu servo. Pois que fiz eu? E que maldade se acha na minha mão? Porque ele perseguia Davi sem motivo. Ouve, pois agora rogo-te, ó rei, meu Senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire a oferta de manjares, pois se os seus filhos dos homens, maldito seja perante o Senhor, pois ele me teria repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo, vai, serve outros deuses. Agora, pois, se não derrame meu sangue na terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi. Mentira, Saul era cínico pela uma coisa, ele estava doido para matar o Davi. Depois disso ele continuou perseguindo Davi. Então disse, pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Olha só, o Davi poupou a vida dele. Ele era para ter pensado, né? Poxa, que é isso? O cara não me fez nada, poupou minha vida. Preciosa a minha vista foi teus olhos. Eis que procedi loucamente, errei grandemente, grandissimamente. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança do rei, passe para cá um jovem leve. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor tinha dado hoje na minha mão, mas não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Gente, isso aqui foi um tapa na cara que Davi deu nele. Sem irmão? Um tapa, sabe por quê? Ô rei, meu Senhor! Primeiro, Davi não era, Saul não era mais rei. Quem era rei era Davi, não era mais. Aqui, Saul já não era mais rei. Eu já tinha tirado isso. Ele que estava se achando rei ainda atrás dali, que era ele. Segundo, que o Davi tinha sido agora ungido rei, o rei, né? E ele está falando aqui, preciosa é a vida do rei, né? Ele está falando aqui, ó. Eu não quis estender a minha mão contra o ungido de Deus. E ele falou assim, Deus paga cada um a sua justiça. Tipo assim, Saul, Deus vai pagar você a sua justiça e a minha, porque eu não estou querendo estender a mão contra o ungido de Deus, mas você está, um tapa na cara. Era para ele aprender, né? Poxa, que isso? E eu aqui estendendo a mão também contra ele, que é um ungido de Deus, era para ele acordar. Ele era para aprender a humildade do Davi. Você entendeu? Ele era para aprender. E o que Davi falou aqui, ó, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Realmente foi pago. Porque olha o tratamento que Deus deu a Davi e olha o tratamento que teve Saul. Saul se suicidou, irmão. Continuou com a maldade dele. E o Davi ainda tentou ajudar ele, porque se ele desperta, ele ia pensar, poxa, nem rei eu não sou mais, ele é ungido de Deus também, ele é um rei, e ele não estava querendo tocar em mim, temor de Deus. Então, por que eu estou fazendo isso com ele? Ele era para pensar, ele não estava na casa aí, tipo assim, você que está fazendo isso, entendeu? Na porta. Coisa séria. E parábola ele ensinou o Saul. Saul só não quis aprender. Eis que assim, bom dia, eis que assim foi a sua vida, de tanto estima meus olhos, de outra tanto estima seja a minha vida aos olhos do Senhor. Não é isso? E ele me livre de toda tribulação. Olha como Davi plantava, hein? Esse homem era sábio, gente. Ele plantava bem. O que eu estou fazendo hoje, eu poupei a sua vida, Deus vai poupar a minha vida, Ele vai me abençoar. Ele plantava para colher. Agora, se ele faz mal Davi, o Saul, ele ia ter a mesma colheita que o Saul. O cara plantava errado, colheu errado, Davi
Ia plantar errado, ia poder errado. Davi, não vou me sujar minha mão, não vou fazer o mal para pagar o mal com o mal. Está vendo como uma pessoa limpa de coração, como é que ela é? Hã? Ela, mesmo que você possa pagar com o mal, você não paga. Mesmo que você tenha a oportunidade de se vingar, mas você não se vinga. Você ora a Deus, você perdoa, você é limpa de coração. Hã? Você tem oportunidade de fazer o mal também, porque estão te fazendo mal, mas você não cai nessa. Glória a Deus. Então ele disse assim, ó. Então Saul disse a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, também prevalecerás. Então Davi foi pelo seu caminho e o Saul foi embora. Eu queria que você entendesse aquele versículo que a gente leu, bem-aventurado os limpos de coração. Davi reinou, Davi foi rei, Davi morreu com Deus. Assim, ele ficou com Deus até Deus abençoou a descendência de Davi, agora ele Saul. Morreu com Saul. Vou mostrar aqui. Depois disso aqui, Saul continuou perseguindo Davi, tá, gente? Parou aqui, não precisa que ele se arrependeu, não se arrependeu nada. Continuou perseguindo. Mostrando o que é uma pessoa limpa de coração. 2 Samuel 1. Achar. Está escrito assim, ó. O plano de Davi, não é isso? Por Saul e Jonathan, não é isso? Jonathan era filho de Saul. Ele morreu. Morreu em quanto? 17. Morreu Saul e os 3 filhos num dia só. Mas Jonathan era amigo de Davi. Era filho de Saul. Acharei. E lamentou Davi a Saul e Jonathan, seu filho, com esta lamentação, dizendo: ele que ensinasse aos filhos de Judá o voar. Eis que está escrito no livro do Nero: ornamento de Israel, nos altos preferido, como Caís valente. Não o noticiei em Gate, não o publiquei nas ruas de Aquilon. E para que não se alegrem os filhos dos filisteus, para que não salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, monte de Gibeá, nem o orvalho, nem a chuva caía sobre vós,
nem sobre vós os campos de ofertas alçada, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes e o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o ar de Jonas, nem voltou vazia para de Saul. Saul e Jonas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e delícias, e que vos trazia ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus atos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas na guerra. O Davi, a Bíblia diz que o Davi ele chorou quando Saul morreu, mas quem era o Saul? Inimigo dele, gente. Olha o que é uma pessoa limpa de coração. Podia falar, não, já foi tarde. Acabou aquela perturbação na minha vida. Não é não? Podia falar que essa coisa ruim, já foi tarde. Até que enfim eu vou conseguir reinar, Senhor. Se eu tirar aquela praia do meu caminho. Fez lá. Que se fez é que se paga. Mas não, ele ficou triste, até chorou com a morte de Saul. Se entende por que Davi era um homem segundo? Porque ele era limpo de coração. Você, quando é limpo de coração, você não fica alegre que seu inimigo morreu. Claro, você lamenta. Poxa, uma vida que o inimigo levou, poxa, podia ter se convertido, podia estar bem com Deus. Você quer o meu bem das pessoas, até daqueles que te odeiam. Quer ver aquela pessoa que te odeia capengando, se é uma perna, se é um braço? Irmão, jamais você vai querer isso. É de Deus. Sim ou não? Então, vamos fazer por onde? Ver Deus agindo na nossa vida. E você vai ver Ele agindo em outras áreas da sua vida. Mantenha o seu coração limpo. Não deixa entrar ódio, mágoa, rancor. E se entrar, ora a Deus para Deus limpar o seu coração. Porque nós estamos aqui na terra, enquanto a gente vê aqui, a gente não está livre de sujar o coração. Todo dia o diabo perturba para sujar seu coração. É uma piada que a pessoa joga para você, é uma injustiça, é uma volta que a pessoa te dá para ver se fica com raiva, entendeu? Fala mal de você, deixa você falando sozinho, um monte de coisa, para ver se consegue sujar o seu coração. Mas você pede a Deus, Senhor, não deixa sujar o meu coração. Eu estou perdoando lá o Bernardino, o Getúlio, e Deus vai abençoar, você vai ver Deus agindo na sua vida, no seu casamento, na sua prosperidade, no seu comércio, na sua saúde. Glória a Deus. É isso. Amém, gente? Vamos orar então em nome de Jesus? Gente, está vindo aí o culto jovem, nós estamos pedindo o pessoal que puderem colaborar, dá uma olhadinha lá na agenda lá, aí Deus vê lá que você pode ajudar lá numa salsicha, entendeu? Um negocinho lá pra gente. Pessoal, quem puder colaborar e vai na evangelização, tem os trompetos aqui, ó. Tá? Você pode levar os trompetos e espalhar aí para geral. Boas novas tem que espalhar, gente. É isso. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos embora, porque...
Vamos fechar os nossos olhos, pega o cálice da saúde. Mais tarde, se assim Jesus permitir, estaremos nós aqui novamente. Amém? Deus abençoe a todos aí. Gente, nós vamos fazer uma oração agora, o cálice da saúde. Vamos aproveitar, vamos fazer uma oração pela uma irmãzinha Simone. Minha mãe está pedindo oração aqui. Ela pegou um AVC. Ela está com uma sequela lá, mas em nome de Jesus, Deus vai mudar a história. E também o Emanuel, essa criancinha que estava com essas dores lá, em nome de Jesus, se não sair da vida dele. Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por esse recado que o Senhor nos deu. E pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos dê um coração. Ah, Pai, como o Senhor deu lá para Davi, um homem segundo o coração do Senhor, Pai. Oh, Deus, que o Senhor nos dê um coração limpo. Nós estamos, ó Pai, perdoando todos aqueles que pecaram contra nós. Também nós estamos abençoando, ó Pai, e pedimos a Ti também o seu perdão, se tudo que nós pecamos, falamos ou pensamos que não agradou o Senhor. E Pai, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que está endividada, essa pessoa que está com sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Ou, Pai, essa pessoa que está passando por problemas, ó Deus, problemas espirituais, pessoa que está meio desanimada, meio fraca na fé. Deus, ajuda essa pessoa, renova essa pessoa, Pai, renova as forças, liberta lá famílias, familiares, parentes, em nome de Jesus, muda toda a história. Pai, também nós aproveitamos essa oportunidade para orar aí por todos os enfermos, nos hospitais, em casa, as pessoas, ó Pai, que estão acamadas, que estão sofrendo, ó Deus, dores, dificuldades de respirar. Pai, ajuda essas pessoas, também os que estão encarcerados, nos cárceres, presos, Pai, nas Cracolândia, nas ruas, as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo longe da Tua presença. Pai, ajuda essas pessoas. Nós aproveitamos essa oportunidade para orar lá também pela irmã Simone. Pai, onde nós pedimos o Senhor, que o Senhor passe o seu poder na vida dessa mulher, libertando ela de todo espírito da sequela, da invalidez, daquele AVC, e que em nome de Jesus os órgãos, nervos, os ossos seja todo restaurado, porque o Senhor restaurou lá o Lázaro, que já está 4 dias morto. Pai, que o Senhor venha, Deus, passar com o seu poder, restaurando a saúde dessa mulher, e também do Emanuel, Pai, aquela criança, que o Senhor venha libertar daquela opressão do maligno que está fazendo aquela criança sentir tanta dor que nem a morfina passava. Oh Deus, passa com o teu poder sobre essa criança, restaurando essa criança, Pai, em nome de Jesus. O Senhor já levou as nossas dores, as nossas enfermidades, assim como eu peço também lá pelo Davi, que o Senhor venha libertar. Não é só um, não, são 2 Davi, Marcos, que são crianças que estavam enfermas, que o Senhor venha passar com o teu poder sobre a vida deles, livrando eles de todo espírito de enfermidade. Também, Pai, todas as nossas parentelas, os nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, para o nosso pastor, os familiares, lá, os membros, todas as pessoas, em nome de Jesus, este bairro, não só esse, mas todos os bairros, o Senhor venha tirar violência, assalto, tudo de ruim, em nome de Jesus. Pai, também peço, Senhor, lá pela minha irmã, Ana Maria, que o Senhor venha visitar ela, em nome de Jesus, lá naquele hospital. O Senhor venha restaurar a saúde dela, que ela venha sair de lá totalmente curada e liberta, em nome de Jesus. E Pai, nós oramos o Senhor, nós pedimos, clamamos o Senhor pela vida dessas pessoas, Pai. Aquela outra moça que
pedir oração à Rosana, que o Senhor liberta a Rosana, a Dona Ivete, de todos aqueles espíritos de enfermidade, aqueles espíritos de perturbação, que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar todos estes cadernos de oração, na lista de oração, na lista de casamento, e todos os homens e as mulheres do mundo, em nome de Jesus. Pai, eu estou apresentando ao Senhor esse cálice da saúde, ou essa água que a pessoa colocou em casa, e peço que o Senhor venha botar o seu poder, Pai, de libertação, de cura, e toda pessoa que beber, seja liberta, seja curado, seja livre em nome de Jesus. Eu paraliso toda a ação de Satanás e exijo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde. Pega tudo que é teu, sai e não volta mais em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando tudo e a todos. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz. Receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra, honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pode tomar do cálice. Vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Aqui na tarde. E graças a Deus. E o pessoal também que está em casa e que orou, bebe a sua águazinha aí, em nome de Jesus vai dar tudo certo, tá? Em nome de Jesus.